Como é que tu tá? Estamos bem, feliz, ansiosa com esse momento aqui, né? Que Que tão legal, né? Só importante, assim né? pra gente se ver. Que Feliz em a o gente estar jantar tu conectado. estás me devendo. Ah, sim, nós vamos fazer, né? Eu cobro, eu cobro. Bora lá, tô vendo umas carinhas conhecidas aí. Bacana, né? Ai, que legal. Jean Jean, vamos vai deixar me o dizendo aí. pessoal ir entrando, né? Oi, Jean, tudo bom? Olha, perito, queridaço. Maridão, né? Prestigiando aí, né? Oi, Flávia. Flávia, Oi, Renata. quanto tempo, Renata. Sandra, o pessoal tá entrando, que legal. Que legal, gente. Que prazer ter vocês aqui. Beijos, gente. Coisa boa estar com vocês. Saudade da Flávia também. Flávia é É. outra, só promete. Tem uma turminha É, boa, né, Luana? uma turma bem boa, né, Isaura? Bom, vamos dar uns minutinhos assim, mas vamos fazendo umas combinações, né? Tá bom. Tá? Esse tema que a gente está trazendo hoje, o desatar dos nossos relacionamentos abusivos, ele é um tema bastante relevante dentro do que nós direcionamos no nosso trabalho, tanto eu quanto a Isaura, né? Uhum. Tanto eu quanto a Isaura temos um trabalho relacionado a propósito, né? Nós alinhamos o nosso fazer, né? O nosso propósito de vida e direcionamos aí para as mulheres. E é aí que o nosso trabalho se encontrou, né? Esses dias eu estava no Insta e vi uma publicação da Isaura dizendo assim: acaba o relacionamento, mas a família não acaba. E esse foi um dispositivo para que eu pudesse tomar a decisão de fazer essa live que há muito tempo eu estava querendo fazer, né? E como no consultório recebo muitas demandas, né? Até pelo fato de eu ter direcionado o trabalho para cura emocional de mulheres, então o que aparece no consultório não é fofura, né? Não é fofurinha, né, gente? Claro que não é à toa que eu decidi trabalhar com mulheres que chegam aqui machucadas, judiadas, né? Não é à toa, Uhum. né? Isaura, a gente já se conhece acho que uns 20 anos, né, Isaura? Uns 20 anos sem entregar a nossa idade. Tá ótimo. Uns 20 É, anos já. mas dá pra gente pensar, né, Isaura, que ao longo desses anos, né, eu passei por um processo de mudança muito importante na minha vida, né? Sim, Então eu sim, transitei de relacionamentos de dor para relacionamento saudável. sim. Então o fato de eu estar aqui hoje falando sobre o desatar dos nós dos relacionamentos abusivos, ele fala de uma jornada, de uma caminhada, né? Uhum. Então, onde tudo isso começa, né? Ele começa em gerações anteriores, né? O que me possibilita estar aqui falando hoje de relacionamentos abusivos é o reolhar na minha história e na história das minhas antepassadas e perceber esse Uhum. padrão de relacionamentos escassos, né? De homens quebrados e de mulheres feridas. E de como a gente vai se direcionando para relacionamentos insuficientes. Porque nós E só por temos carência referências. Exato, porque o e nosso tudo mais. referencial de relacionamento ele sempre foi na dor. E é o que a Uhum. gente conhece e é o que a gente vai buscar. Porque é familiar, né? Só que, né, em algum momento, a dor nos leva a nos questionarmos, né, para que a gente possa romper com esse padrão. Então, falar aqui de estar rompendo um padrão é falar de estar rompendo com um padrão já transgeracional. E que Uhum. bom, né? Então, eu posso não saber tudo, mas o que eu sei, certamente, junto com o que tu sabes, nos coloca aqui nesse lugar hoje para a gente poder estar ancorando essa força para muitas mulheres, E né? esse tema ele conecta muitas pessoas, porque assim, Sim. não todo mundo
já teve um amor bandido em algum momento, né? Sim. E não seria diferente que a gente consegue visualizar hoje que o sertanejo, a sofrência, que a gente brinca, a E, sofrência, sim. ela vende muito, mas ela não é de hoje, né? As músicas de antigamente também, as músicas que pegam, assim, tem esse apelo, assim, do Sim. sofrimento, pelo amor, a gente tá apegado, me traiu. Então, Sim. isso conecta muito as pessoas. As pessoas não têm culpa de passar por isso, que a gente acaba se culpando muito. As pessoas não têm culpa. Mas eu sempre digo assim, se você está passando por isso e você não conseguiu identificar, você não tem culpa. A partir do momento que você começa a ganhar conhecimento, e por isso é um propósito teu, que eu sei do teu trabalho, e também é um propósito aqui do Advogada Responde, dar esses superpoderes para as pessoas através do conhecimento. Então, se depois do conhecimento ainda é uma opção da pessoa continuar nesse arrastar de correntes, aí também não, a gente não consegue, porque aí é uma decisão da pessoa. Enquanto você não consegue identificar, a gente precisa encontrar formas, soluções, apoio para conseguir identificar. A partir do momento que a gente consegue identificar, aí a gente tem poderes de conseguir dar o próximo passo e sair disso. E isso nos fortalece, se a gente olhar a nossa história mesmo, porque eu tenho bagagem para falar sobre isso, vivencial. Não é à Provavelmente toa. tu também tenha essa bagagem. Então a Com gente já certeza. trilhou esse caminho, né? E hoje Isso. pode falar disso e dizer que existe vida fora desses Exato. relacionamentos que nos colocam para baixo. Exato. Eu gosto muito dessa ideia da gente pensar que a gente precisa reconhecer para mudar. Então a gente precisa ir para a história para identificar por que que eu me direciono para relacionamentos insatisfatórios, insuficientes, relacionamentos abusivos, né? A gente só muda aquilo que a gente reconhece. Então, Sim. e a partir do momento que tu reconhece e ainda tem ferramentas, aí tu adquire adorei o termo, né? O superpoder, que é realmente poder conectar esse poder que já está dentro de ti, né? Já está aqui, que é o que eu sempre Sim. digo, né? Para as mulheres que vêm e que a gente, né, consegue. Elas dizem assim, ah, mas eu sinto uma força, essa força já estava aí, a gente só precisava ligar, né? Só quando a gente precisa dessa força que a gente identifica. E é, Exato. e é perfil do abusador colocar a gente para baixo, justamente Isso, porque essa nossa dependência física, emocional, financeira, isso, para nós. doentia, né, patológica, tanto faz. Esse fio que liga esse fio que ele tem que alimentar. Por isso que é muito comum assim que ele tenha uma explosão, aí daqui a pouco ele vem e alimenta de novo, aí daqui a pouco Exato, dá aquela explosão de novo, aí daqui a pouco, aí você passa uma vida inteira assim em uma montanha russa, acreditando que a vida é assim, que esse é o exato. normal, que esse é o comum, que todo Isso. mundo vive assim, que os casais brigam, né? Afinal de contas, os casais É o brigam, né? natural, né? É Afinal de contas, natural. é natural. Isa, eu esqueci de fazer uma combinação aqui, né? Vamos lá. Se vocês lembrarem nesse momento de mandar para alguém essa live, né? Alguém que vocês acham que precisa ouvir o que a gente vai falar aqui, né? E mesmo que essa pessoa não possa estar aqui agora, ela vai ficar gravada, tá? Em algum momento E ela vai. isso, e assim, eu tô vendo que o pessoal tá ali nos coraçõezinhos. Beleza, é isso mesmo, tá? Quando vocês acharem que alguma coisa fez muito sentido, toquem o dedinho aí nos coraçõezinhos que a gente vai entendendo aí, tá? Então, eu queria fazer essas duas combinações aqui com vocês, né? Mas muito importante é mandar para alguém. Não é por conta do nosso trabalho. Hoje nós trabalhamos até às 18. Agora que não é o nosso trabalho, né? Que a gente está doando. Eu sempre digo assim, se eu tive essa oportunidade de estudar, de me capacitar, de conseguir isso de alguma forma, existe algum motivo para isso, né? Não é à toa, nada é à toa. Então não me custa vir aqui, dividir. Eu acho que o que a gente tem para doar para as pessoas de mais rico assim é o tempo, né? O tempo, a atenção.
e conhecimento. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, se vocês conhecem alguém que está passando por isso, manda, compartilha, comenta, marca a pessoa. Pode marcar a pessoa, manda ali no direct ali, e com certeza vai ajudar. Eu sempre tenho assim, se eu acordo e eu conseguir ajudar uma pessoa no meu dia, já... Isso é maravilhoso. Já ganhei assim, o dia. É um tempo que a gente dedica, né? Realmente, né? E que faz muito sentido pra gente também. É prazeroso poder fazer esse movimento aqui. Né? Faz sentido, né? Para nós. Buenas. Bom, acho que a gente segue um roteiro aqui de poder situar as pessoas, né? De que elas identifiquem o que é um relacionamento abusivo. Então, quais são os indicativos de que eu estou no relacionamento abusivo? Né? Muitas coisas passam batidas e são naturalizadas. E eu vejo muitas coisas sendo naturalizadas, né? Principalmente na questão da comunicação violenta, né? Porque o que as pessoas levam? Que o relacionamento abusivo, ele é o relacionamento que tem violência física. Mas daí as pessoas desconsideram a violência, a manipulação, né? Desconsideram a comunicação hostil nas entrelinhas, a invasão de privacidade, né? Desconsideram aquele movimento que sempre te coloca para baixo, não vão identificando que isso são os movimentos que te amparam num relacionamento abusivo, né? Então, pensar, gente, que a relação é um espaço onde a maioria das minhas emoções são medo, culpa e vergonha. O que isso te diz dessa relação? Né? Então, se essas emoções estão sempre presentes na tua relação, isso é um indicativo de uma relação que está em desequilíbrio, né? Eu costumo dizer que essa relação ela pode até funcionar, mas ela funciona na disfuncionalidade. Né? E as pessoas se acostumam com esse tipo de tratamento, que não era um tratamento comum antes, mas acaba se tornando comum. E a pessoa vai se amar. Hoje eu tô com o meu segurança. E tem uma coisa, Isaura, assim, a gente, claro, existem relacionamentos abusivos por parte da mulher também, né? Sim, não tem gênero. Mas hoje, claro, em função do nosso trabalho ser direcionado para mulheres, a gente está trazendo essa fala mais para o nosso público, né? Mas isso serve para os dois lados, né? É porque é a maioria, né? É a maioria por uma questão histórica, por uma questão, principalmente, onde inicia uma questão financeira. A mulher fica em casa para cuidar do filho, então ali começa uma dependência financeira e uma dependência e também porque o homem é mais forte que a mulher, então, né? Você começa com aquela coisa da proteção, inicia com a proteção, mas ele é mais forte, então ele tem, né, essa... E realmente o nosso trabalho é voltado para mulheres, mas não é porque a gente anula a existência, é porque é muito maior. E agora, na pandemia, o que estava jogado lá embaixo do tapete está vindo muito à tona. Cresceu muito a quantidade de divórcios, cresceu muito a quantidade de denúncias por Maria da Penha. Eu tenho colegas que trabalham como oficiais de justiça e às vezes eles me relatam que os mandados do dia são só Maria da Penha, assim, que cresceu extraordinariamente. E a gente não precisa ir muito longe, é só olhar os números. Tem aqui no Rio Grande do Sul, posso até te mandar depois para tu disponibilizar para o pessoal. Tem os números da violência contra a mulher. Então cresceu muito, realmente, muito, muito. Aquilo que a gente só via à noite, agora está tendo uma maior proximidade com a pessoa. E as pessoas estão realmente explodindo, assim, umas com as outras. É verdade, né? A convivência, né, intensificou. Agora eu queria deixar uma fala assim para as mulheres, para nós mulheres, principalmente assim,
A quem te coloca muito, muito para baixo, que você tem sempre aquele sentimento de que você não faz nada certo, de que você não serve para nada, de que você não presta para nada e que você acredita nisso. Eu vou dizer assim, todo mundo tem defeitos. Todo mundo tem defeitos. Não tem um santo na Terra. Por mais que você ache que você tem alguns defeitos, você também tem qualidades. Então, você precisa aprender a identificar quais são as suas qualidades. Agora, se o teu parceiro não identifica nenhuma dessas qualidades, você nunca tem qualidades, isso não é normal. É um Isso não é indicativo. normal. Porque o relacionamento é uma troca. Você chega à noite em casa, passa um dia inteiro de trabalho já aturando, às vezes, um chefe que não é muito legal. E aí você chega em casa, você não tem aquele acolhimento. A casa é o lugar de acolhimento. A gente descansar, né? Fazer uma Isso. boa refeição, assistir uma TV, né? Ter um momento assim de prazer, às vezes tomar um vinho junto, trocar uma ideia, né? Se a pessoa não consegue te colocar para cima em nada, olha, tá Exato. perdendo tempo, gente. Eu não tô fazendo apologia a divórcio, a separação, a nada disso. Nada disso. A minha apologia é o bem-estar da pessoa. Sempre é bom tentar resolver. Como? Procurando uma terapia para você ou para o seu companheiro, uma terapia de casais, terapia para os filhos, uma ajuda profissional, que a gente não tem todas as respostas, né? Isso. Fazer mais coisas juntos, que traga mais prazer, ter esses momentos, talvez ter uma agenda. Eu me lembro que tu falava que tu tinha na tua rotina os dias da semana que eram algumas coisas que tu fazia com a tua família, não era assim? Sim, e sempre é, né? Sempre tem espaço na agenda, né? A família, os vínculos, eles são importantes, são prioridade. Até mesmo na minha mudança de direcionamento de trabalho, Uhum. né? Depois que eu saí desse regime CLT e fui para a vida autônoma, enfim, isso foi um valor que foi agregado, né? É Aham. importante abrir espaço para os vínculos, né? Isso importa, né? Então, mas assim, deixa eu não desvirtuar, quero fazer um gancho no Tá que tu está bom. falando da questão do parceiro te colocar para baixo. Uhum. Eu quero trazer que isso, gente, é um mecanismo de dominação, tá? Uhum. Né? Porque assim, eu preciso que o outro esteja abaixo de mim para eu me sentir melhor, ou seja, eu me autorregulo quando o outro está abaixo de mim. Né? Porque existe um Sim. medo tão grande desse abandono, né? Enfim, de que esse parceiro vai embora, e que o mecanismo é rebaixá-lo, fazê-lo se sentir culpado para que ele fique. Gente, isso é patológico, não tentem achar racionalidade, mas é um mecanismo de autorregulação, né, da pessoa que faz esse movimento com a outra na relação, tá? Ou seja, existe um medo aí, existe uma dor e um medo do abandono. Isso vai para esse comportamento de rebaixar o outro para ter essa autorregulação. Patológico, tá? Mas funciona por É. um tempo. Funciona porque se a outra pessoa, né, não tá apropriada de lucidez, né, não tá fortalecida em seu amor próprio, ela vai cair, né? Se ela vem dessa matriz da família, né, onde ela via esses modelos, aquilo vai ser natural, né, vai ser o normal. Então é isso, gente. Vão se replicando. Vai se perpetuando, como a gente diz, vai se reproduzindo esse funcionamento aí. E ele é muito naturalizado, né, gente? Muito naturalizado na nossa sociedade. Buenas. Próxima pergunta, né, que a gente se propôs a estar trazendo aqui. Até onde eu devo lutar pelo meu relacionamento, pelo meu casamento? Até onde que tu acha, Exauro? Qual é o limite? Qual é o limite disso? A gente vai deixando e o copo uma hora enche, né? O copo uma hora enche. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, quando a gente começa a perceber só que aquela é a única pessoa da face da Terra. Salvador, eu não consigo viver sem essa pessoa. Um Uhum. relacionamento, quando ele começa assim, ele tende ao fracasso. Todos os dois precisam saber os seus limites. Aí daqui eu não passo, porque eu sei que ele não vai gostar.
E ele é a mesma coisa, daqui ele não passa, porque eu não vou aceitar. Então, o que eu acho é que as pessoas precisam ter uma linha de comunicação. E isso estar bem desenhado, bem claro para todo mundo. Sim. Então, não Ou dá para a seja, pessoa ultrapassar regras essa linha o muito. tempo todo e achar que está tudo normal. E Sim. mais, a gente tem o costume de não quero me incomodar, daí eu não vou falar. Uhum. É não querer se incomodar e aí você não enfrenta a situação, resolve as coisas por WhatsApp, Uhum. Uhum. resolve as coisas Evita o por WhatsApp, contato, né? Evita o evita o desconforto. contato Uhum. e aí você não consegue impor os seus limites. Então, assim, a família precisa ter um momento de conversar. Não é na hora da briga, não é na hora de cabeça quente, não é na hora de estresse. Mas a família precisa ter um momento para conversar, para colocar os pingos nos is, que seja uma vez por semana, um momento, 15 minutos. Ah, essa semana aconteceu isso, olha só, eu não gostei. A gente precisa aprender a colocar os nossos limites. Porque conforme você vai deixando, você não pega mais esse time. Esse time Sim. passou. E para a pessoa, se você quiser resolver isso daqui a 3, 4, 5 anos, a pessoa vai estranhar e você vai ser a culpada disso, porque você deixou a pessoa se acostumar com aquele comportamento. Como que agora ela mudou tanto? Como que ela mudou tanto? A dupla Então vinha a gente funcionando não assim. pode deixar, não pode deixar. Se te incomoda, então a pessoa tem que ter limite, a pessoa tem que ter, as pessoas precisam ter limite, saber os seus limites. Você não pode deixar ultrapassar o limite da sua dignidade. Isso, exato. A Né? dignidade é um elemento bem importante aí, né? E não pode perder o respeito. Se o casal perdeu o respeito, não Isso. conserta mais. Uma relação é um vidro que você precisa dar ali um polimento, precisa dar uma lustrada, dar uma limpada sempre, mas você nunca pode deixar ele quebrar. E aí, se É. quebrou nessa base de respeito, É. E tem não uma volta coisa, mais. né, Isaura, da questão do limite, né? Até onde eu posso levar, até quando eu devo lutar no meu relacionamento. Tu falou de respeito e de dignidade, de limite. E eu vou trazer aqui a questão da integridade, né? Porque assim, gente, se o teu relacionamento é um espaço onde tu te sente em risco, Ah, sim. gente, se o teu relacionamento é um espaço em que tu te sente em risco, a tua segurança, da tua própria vida, enfim, e isso é um indicador muito importante, né? E até decisório, assim, né? É ali que termina o assunto. Não, esse aí já terminou tem tempo. Isso, A gente só não tomou uma decisão. Esse aí já terminou. Tem tempo. E as pessoas deixam passar muito tempo porque elas terceirizam essa responsabilidade, né? Elas adiam essa decisão colocando essa responsabilidade em outras pessoas. Então, sim. eu coloco a responsabilidade, porque eu não me formei ainda, eu vou me formar depois que ele se formar. O nosso filho é pequeno, depois que entrar na escolinha, depois que puder andar, depois que. E aí Uhum. você vai, na verdade, está terceirizando essa responsabilidade. A gente chama de procrastinação no relacionamento. Né? A procrastinação é uma negociação que tu faz contigo, né? Um prazo que tu estabelece, mas de certa forma tu te sente um pouco aliviado por saber que tu tá esperando aquele acontecimento, mas na verdade isso fala de um lugar em que tu ainda não consegue te movimentar. Né? Então, tem medo nisso, né? Quando tu começa a estabelecer, mas quando passar o Natal, mas quando passar o Ano Novo, gente, quando passar o aniversário do fulaninho, é procrastinação. Tem que olhar o que tem aí. Tem medo de fazer esse enfrentamento. Né? E não tem outra forma de encarar o medo a não ser com exposição. E isso serve para tudo, né? Uhum. Exposição. Exposição. Buscar ajuda, saber de alguma forma, então, como que eu vou fazer esse movimento. Mas entender que há uma paralisação, né? Nesse processo aí. Sim, Né? tem que buscar ajuda. Não necessariamente vai ser o fim da relação. Não necessariamente vai ser o fim da relação.
mas que alguma coisa precisa ser feita. Agora, se outras... Se a coisa descambou para outro lado, onde você perdeu a sua dignidade, você precisa falar isso para todo mundo. A vítima, muitas vezes, ela tem medo de falar. Você tem que falar. Isso. Você tem que falar. Tem que falar, tem que falar. E eu vou dizer mais aqui. Eu não estou fazendo apologia ao divórcio. Mas eu vou dar uma dica para as mulheres. Vocês gravem. Vocês filmem. Vocês salvem os prints. Porque a ameaça, ela não fica só no verbal. A pessoa vai para o WhatsApp e ameaça, e chama disso, e chama daquilo, e chama daquilo outro. São coisas assim que eu vejo absurdas e eu fico pensando. Não escolhe classe social, não escolhe educação, não escolhe. Escolhe nada. Não. Idade. Você vê assim pessoas extremamente cultas e que se submetem a relações doentias que a gente não consegue, olha para a pessoa e não consegue acreditar que a pessoa passava por aquilo. E a pessoa tinha medo de falar. E a primeira vergonha, coisa... né? Vergonha, ela é muito presente no relacionamento abusivo e ela faz com que tu te feche para a rede de apoio, né? Então, assim, se tu tem vergonha do teu relacionamento, tu não vai buscar ajuda. Sim. Né? Então, porque como é que eu vou falar para minha mãe, né, que eu saí de casa, que eu investi tudo, que era uma relação para a vida toda, né? Exato. Isso. Mas tem que falar, tem que falar. E se a família não apoiar, gente, a família assim, a família é aquela que a gente escolhe muitas vezes. Muitas vezes é aquela que a gente escolhe. Então, tem muitos amigos que às vezes vão ser... Tem gente que tem famílias maravilhosas, né? Mas tem gente que não tem. Então não dá pra gente colocar mais uma muleta. Fala pros amigos, fala pra família, fala pro chefe, fala pra todo mundo. Fala, olha, se me vê perto dessa pessoa, se vê essa pessoa perto de mim, grita, foge, dá uma de louca. E normalmente, assim, Isaura, o que eu ouço bastante, né? Assim, mas se tu vê o fulaninho, tu nem imagina, ele é uma rica de uma pessoa. Esse é o perfil. Mas pros outros ele é? Isso, ele é pros uma outros rica ele é maravilhoso. Bem assim. Né? Então, assim, tem uma outra questão que vai mantendo também, né? Vai mantendo a mulher nesse estilo de relação, que é a família, gente. Né? Existe uma crença, né, de que a mulher ela precisa manter a família. A mulher ela precisa se sacrificar em prol da família, né? E ela não toma consciência de que, na verdade, tanto ela quanto os filhos, enfim, as pessoas envolvidas estão expostas a um relacionamento que é tóxico, né? E que traz prejuízos para todos, né? Ninguém tá bem nessa situação, ninguém tá feliz nessa situação, né? Então, mas não existe essa lucidez, existe a ideia de que a família precisa ser sustentada custe o que custar. Porque, infelizmente, nessa nossa sociedade patriarcal, né, e machista, nós construímos as nossas famílias em cima disso, né? No lugar da mulher submissa, né? E onde a sociedade ainda valoriza esse lugar e reforça esse lugar, né? É ou não é verdade, Isaura? Não sei o que eu vejo isso. Eu vejo isso todos os dias e é triste, é lamentável que os discursos eles se repetem, o meu trabalho aqui é praticamente 98% do meu público é feminino, são mães separadas, minha segurança, são mães separadas ou que estão decidindo se separar, com filhos. E assim, são umas guerreiras. Eu tô vendo muitas delas aqui, ó. Eu tô vendo muitas delas. E são umas guerreiras. E assim, tu vê que depois que passa a situação, porque tu vai passar ali um ano, 8 meses, dependendo, 6 meses, tu vai passar naquela agonia de tomei a decisão, e vem um e te fala, tomei a decisão errada. E
Família. Como família te bota para baixo, gente? Meu Deus do céu, Nossa, como família te bota para baixo? E eu vou dizer as frases clássicas mães, aqui, tá? mães, não façam isso, não façam. Como É, mãe bota para baixo? Não, porque tenta de novo, minha filha, porque ele é um homem bom, trabalhador. Não é porque é trabalhador que é é um o homem pai dos teus bom. filhos, pai dos teus filhos, olha só. Gente, é muito Sim. triste, Então, porque assim, assim, ó, diga, pode essa é a falar, parte meu que amor. me mobiliza Sim, muito, né? Por isso que eu trago até uma energia mais forte nessa parte, gente, porque eu ouço muito isso, né? Os apelos da família, mas ele é o pai dos teus filhos, os teus filhos vão crescer sem o pai. Gente, não é obrigação da mulher fazer com que o homem cumpra o papel dele, que é dele, né? E a mulher, ela vem com uma ideia de que para que o filho tenha um pai, ela precisa manter a conjugalidade, e isso não existe. Isso é isso um não absurdo. existe, já tem tempo, já tem tempo. Se a gente for aqui falar de judiciário, assim, está muito claro para o judiciário e para quem é do direito de família moderno a relação de parentalidade. Acaba a relação conjugal, que é o homem, a mulher ali, um casal homoafetivo, tanto faz, não importa. Acaba aquela relação, mas a relação de parentalidade, ela não vai acabar nunca. Nunca. Teu filho vai ter 30 anos e vai deitar a cabeça no teu colo te pedindo um conselho. Então, a nossa decisão, ela é assim, você quer que o seu filho veja isso? Você quer que seu filho veja uma mãe triste? Você quer que seu filho veja um pai triste? Você quer que seu filho se crie um ambiente hostil? Porque quem não se aguenta mais não tem harmonia. Quem não se aguenta mais todo dia ter que dividir a mesma cama, o mesmo teto. Né? Não Exato. tem harmonia. É isso que a gente quer ensinar para os nossos filhos, porque é isso que a gente está ensinando para os nossos filhos. Exato. E aí a gente fala da questão do modelo, que é algo que não é percebido nesse movimento. Qual o modelo que eu estou passando para os meus filhos, né? O que eu estou ensinando para minha filha, menina, quando na relação eu me submeto e mostro para ela que mais importante é o outro do que eu, né? Onde eu me permito ser desrespeitada, onde eu me permito ser invadida, né? O que eu estou mostrando para essa menina? Olha a responsabilidade nesse padrão que vai ser reproduzido. E para esse menino, filho homem, o que eu estou mostrando sobre o ser mulher? O que eu estou Que é assim que reproduzindo? se trata uma mulher. Que é assim que se trata uma mulher, que é esse o lugar que a mulher se coloca. A gente tem muita responsabilidade nisso, né? Eu tenho duas filhas mulheres, uma com 19 anos, outra com 17. Felizmente, né, na minha vida consegui romper com um padrão de disfuncionalidade. Hoje eu ofereço um modelo de masculino saudável na vida delas, né? Justamente por ter compreendido, né? E optado por elas também. A gente não faz a mudança só pela gente. A gente faz a mudança também para as próximas gerações quando a gente rompe com o padrão. E isso é muito importante, Sim, né? porque se a tua filha te vê uma mulher, as tuas filhas foram na tua formatura, Sim, não exato. foi? Sim, botaram As um tuas anelzinho filhas no foram dedo, na, né? tuas filhas foram na tua formatura. Olha que poder que tu tá dando para elas através do exemplo. Através do exemplo. Não dá pra gente querer que os nossos filhos sejam tudo aquilo que a gente não foi. Não A gente foi, tem que querer que exato. os filhos sejam tudo aquilo que a gente foi, que a gente conseguiu proporcionar para eles. E essas gurias já estão com 20 anos, hein? E a gente tá meia. É, a gente já tá velha. Mas assim, né? Também, né, Isaura, eu tive a oportunidade de ressignificar isso, né? E também de incluir um pai que é uma referência na vida delas e tu estava presente nesse momento, né? Que foi um renascimento para nós, Sim, né? sim, Um momento queridos. Foi um. incrível para nós. Né? Sim, tu vai falar desse episódio? Bom, eu trouxe, né? Mas daí eu vou chorar. É a cliente que tá falando, porque eu É, não posso falar. acredite, né? Gente, assim,
infelizmente, né? Quando a gente opta pelo amor próprio, que é o que cura um relacionamento ferido, né? Quando a gente rompe com esses padrões, a gente cura e vai para o mundo contratando com a gente amor próprio. E isso nos leva para desbloqueio, para relações abundantes e saudáveis. Né? Tu não encontra mais a metade da laranja, tu encontra os teus inteiros, e aí tu vai para a vida para somar. Né? E foi bom tu trazer esse assunto, porque assim, ó, as pessoas têm muito essa coisa do pai, o pai, o pai, o pai. Isso, o pai, pai essa coisa do pai. né? Olha como os juízes têm dado decisões, às vezes, é muito engraçado, assim, porque não necessariamente tu ter um vínculo biológico, tu tem um vínculo afetivo, né? Então, às vezes ali o juiz coloca assim, vínculo meramente biológico. Olha, meramente, todos eles têm que colocar assim, meramente, meramente. Porque para o judiciário hoje está muito claro, isso muito claro, que o vínculo afetivo é muito mais importante, porque é aquele que tu escolhe, né? Aquele que tu escolhe. Porque às vezes tu sai com uma pessoa, ou tu tem uma relação, ou tu tem um filho e talvez pudesse escolher outra pessoa. Agora, quando tu escolhe, que é isso que nós estamos falando aqui da paternidade socioafetiva, essa é linda, essa é o trabalho que eu mais gosto de fazer. Essa é, assim, quando eu faço, eu penso assim, a humanidade tem salvação. Tem salvação. A humanidade tem salvação. É quando eu faço paternidade ou maternidade socioafetiva. Eu tenho algumas, eu faço algumas e para mim, toda finalização tem o mesmo gosto, o mesmo sabor. E hoje é possível, os padrastos, tem muita tem muita criança que é criada pela madrasta ou pelo padrasto. É possível e é muito fácil, muito simples, adicionar o nome desse pai afetivo, dessa mãe afetiva, à certidão de nascimento dessa criança. E eu recebo muitas mães assim, eu posso tirar o nome do pai biológico. Não, esquece. Não, a gente não está falando de tirar, desmerecer, a gente está falando de adicionar amor. A gente está falando de adicionar amor. E não necessariamente o pai biológico foi uma pessoa sem participação. Não, às vezes a pessoa os dois são participativos. Eu sempre digo para as pessoas, quanto mais gente quiser amar o teu filho, melhor. Melhor. Né? Quanto mais gente quiser amar teu filho, melhor, porque o mundo está precisando realmente de amor. Então foi esse parênteses. Assim, esse para mim é o serviço mais lindo que eu gosto de fazer. É lindo, né? Falando desse lugar, é uma reconfiguração na família, né? É um processo que é como um renascimento, né, Isaura? É como um renascimento. E na família é concreto no papel e aquilo traz, parece que, a concretude desses vínculos, né? E o pertencimento, porque uma das leis que organizam o sistema familiar, né, é o pertencimento. Todo mundo quer pertencer. E quando tu vê ali o teu nome, aquilo, né, mexe muito com os afetos, né? É bem importante. Eu gosto muito. Quando vem alguém me pedir esse serviço, eu rasgo elogios, parabéns. Claro, faz parte do nosso papel orientar, né? Orientar dos riscos, que não pode voltar atrás, não pode se arrepender, tudo mais. Mas as pessoas quando vêm, elas já estão muito decididas. É o amor que fala mais alto. E tem bastante, tem bastante. O pessoal tá gostando aqui, hein? Oi, Tati! O pessoal tá gostando. É minha prima. É. Tem um monte de gente conhecida aqui. Muitas mulheres que eu chamei, que eu gostaria que estivessem aqui hoje. Eu vi a Nina, tava aqui, tem um monte de gente. Gente, assim, podem mandar perguntas, tá? Bom, eu acho que nós falamos, né? Eu já antecipei, até voltando para o tema, né, da questão da ilusão do manter a família, né? Da questão do autossacrifício. O autossacrifício, ele é muito valorizado e reforçado pela sociedade.
né? Ou seja, a pessoa que se sente boa quando ela prioriza o outro e não ela mesma. E a sociedade vai lá e reforça. E isso é uma das grandes distorções que vem aí mantendo alguns relacionamentos. Esse funcionamento de autossacrifício da mulher. Onde ela aprendeu, né? Ela está mais direcionada para o outro do que para ela. Né? Ela não valida as suas próprias necessidades. Ela não contrata com ela amor próprio. Ela não sabe o que é isso, né, gente? Então, todo esse processo, né? A separação, ela é um processo, né? É difícil, passa É pelas questões de difícil, é processar o muito luto difícil. o luto do casal que um dia nós fomos, né? E não somos mais. Passa por também aceitar, não de gostar, mas de reconhecer, né? Que honramos essa relação lá atrás, né? Mas nesse momento não temos mais esse encontro, não nos encontramos mais, né? E a gente precisa poder saber o momento de finalizar os ciclos, gente. A vida é cíclica, né? A vida, ela é cíclica e a gente precisa poder reconhecer para desbloquear e passar adiante nas fases, né? Tá fazendo sentido para você? O luto é necessário. O luto é necessário, completamente. Vocês podem mandar perguntas aí, pessoal, se vocês estão gostando. Ah, Green Barcelos, você tá gostando? Quer fazer pergunta? Acho que o pessoal tá gostando Ai, de gente. coraçõezinhos, né? Hã? De coraçõezinhos. Mas eu digo assim, ó. Eu vou fazer uma brincadeira que às vezes eu falo. Se a gente se permite, assim, estar em uma relação dessa, né? Deus nunca vai te mandar nada melhor se aquele lugar está ocupado. Deus nunca vai te mandar algo melhor se aquele lugar está ocupado. E assim, existem 7 bilhões de pessoas na face da Terra. Existem 7 bilhões de pessoas na face da Terra. Quando a minha cabeça funciona só, eu acordo e durmo pensando só em uma pessoa, só aquela, só aquela, só daquela, só aquela, só. E isso vira uma obsessão, isso já é muito perigoso, é patológico. Né? Então, assim, a gente precisa começar a primeiro estar bem com a gente, ser feliz com a gente. Primeiro tratar a gente tem que tratar a gente. A gente procurar coisas que a gente gosta de fazer, coisas que a gente deixou de fazer. Então, se a gente deixou de... tem gente que... eu jogava um vôlei, daí agora que eu casei eu não vou mais. Eu ia lá nas minhas amigas, mas aí agora eu não vou mais. Eu ia na minha mãe, que eu gostava de ver na missa. Não Com muita sei, noção, qualquer né? lugar que você, qualquer coisa que você fazia que agora você está se anulando, são coisas que eu sempre recomendo para as pessoas. Coisas que você gosta de fazer, exercícios físicos é uma coisa que dá esse gás de endorfina que a gente melhora assim, a nossa autoestima. Religiosidade, essa espiritualidade, qualquer coisa, qualquer uma, não Conexão com o sagrado. importa, qualquer uma fé em alguma coisa. E um acompanhamento profissional. Essa é a minha fórmula, se tiver que ter uma fórmula do bolo, é essa. A experiência de quem já trilhou este caminho. O que tu tá trazendo, Isaura, é a questão do movimento que precisa ser feito, né? Porque nós mulheres, nós costumamos ficar muito no dentro, né? A gente fica aqui dentro pensando, integrando, mas em algum momento a gente precisa ir para o mundo, se movimentar. E assim, nessa questão do processo de transição, de tu te desvincular de uma relação, tem muita perda de identidade, porque a tua identidade ela tá fixada com relação ao casal e não a quem tu é, na tua individualidade. Então tu vai precisar retomar os movimentos assim de coisas prazerosas para ti. E tu vai precisar recontratar contigo. Eu gosto de usar esse termo recontratar, né? Porque negociar contigo, fazer combinações contigo. Amor próprio a gente contrata, gente. E amor próprio é respeito a si mesmo. É fazer pela gente aquilo que a gente precisa fazer. Um movimento que precisa ser feito, que não significa gostar de fazer alguns movimentos, mas que precisa. Sim.
né? Então, o amor próprio é isso, gente. É esse movimento que a gente faz pela gente, tá? A gente acha Toda que amor mudança é próprio sofrida. é Toda amor mudança é sofrida. Não é fácil. Ninguém tá dizendo que é fácil. próprio, não é, não é. Enfim, né, gente? Acho que nos encaminhamos já quase para o final aqui. Não sei se alguém tem alguma pergunta para a Isaura, para mim, Querem enfim, fazer para duas. perguntas? Bem à vontade. Podem mandar perguntas. A Green ali que disse que estava esperando o momento da pergunta. Uhum. Renata que Cadê está a pergunta? amando. Sim, ó, Oh. Manda descansando. aí, Green. Manda a braba. Manda a melhor. Ou, né, gente, se não tiverem perguntas, mandem aí o que que vocês ouviram aqui hoje que foi importante, que vocês levam, né? Acho que é válido também, assim, entender, né? O que que tocou, o que que trouxe um insight aí. Porque é Eu vou, os insights que vão virando as chavinhas, né? eu vou fazer um desafio aqui para o teu pessoal e para o meu pessoal. Se vocês, gurias, se vocês escutaram alguma coisa aqui, qualquer coisa que a gente falou, que fez sentido para vocês, então assim, façam um print aqui dessa tela aqui, façam um print, a gente vai fazer uma pose agora, vai fazer uma pose. Deixa eu me arrumar. Faça um print e nos marque. Eu vou responder a todo mundo, vou me comprometer a responder todo mundo que me marcar. Põe no Stories lá e marca a gente. Se fez sentido. Se não fez sentido, também não tem problema. Só fazer uma posezinha. Pode tirar um print, De certa atenção. forma, isso também vai levar isso que foi compreendido, entendido como algo que gerou valor, né, para outras pessoas. Então, acho que é um bom desafio. Vou fazer a pose aqui. Vai lá, vamos fazer a pose. Deu. 1, 2, 3 e... Foi, hein? Quem tirou, tirou. Quem não tirou vai ter que roubar depois do Marquem outro. lá o arroba entre elas, Luana Vieira, e o arroba advogada responde, né? Oficial. Isso, são espaços, gente, assim, o arroba entre elas e o arroba advogada responde, onde nós dedicamos, é a nossa doação para trazer conteúdos reflexivos, né, que muitas vezes trazem insights importantes, né? Tem muita mulher que quando chega para mim na terapia, ela já está se relacionando comigo há um tempão ali na rede social. Quando ela chega, a gente até se conhece. Isso é bem Acontece interessante. comigo também, o pessoal demora pra. É que cada um tem seu tempo, né, Luanda? Cada um tem Isso seu é bem legal. tempo. E aqui a gente não quer catequizar ninguém, nem mudar a vida de ninguém, mas a gente quer que a pessoa encontre maneiras de estar bem consigo mesma. São pequenas coisinhas que elas vão fazendo ao longo do tempo, né? O pessoal tá comentando aí, ó. Quer ler aí, Luanda? Uhum, deixa eu ler aqui. A Rafa está dizendo que esse assunto é tão presente na sociedade e às vezes as pessoas tratam como normal. A forma que vocês abordaram foi fantástica. Que Ah, bom, né? Então a obrigada. Que gente bom que entende que ajudou. gerou valor, que trouxe, né, uma nova forma de ver o normal, né? A Sandra dizendo que fez sentido para ela, né? Pois sempre pensou que a violência psíquica é a pior. E sim, né? Ah, sim. Controle, né? Controle, O controle, controle exato, né? emocional. A Ticiane, estou me redescobrindo aos poucos e a live de vocês fez todo sentido. Que bom, Que né? bom. Vida porque fez sentir, né? E virou chavezinhas aí dentro. E isso já faz com que a gente saia daqui muito gratificada. Ah, tem uma perguntinha aí, Luanda. Uhum. Ah, sim. Vocês acham que a vergonha é a principal barreira para que essa força apareça? Sim. Né? A vergonha é uma das emoções que estão presentes no relacionamento abusivo. A gente falou um pouquinho antes, né? Deixa eu trazer. A vergonha é a ideia, né? De que o outro vai entender, que vai achar que eu fracassei nisso, né? Ou que realmente a culpa é minha. E surgem várias questões aí, né? A vergonha e o medo, né? Vergonha e o Vergonha medo. e a culpa são emoções presentes nos relacionamentos abusivos. Gente, relacionamento abusivo não é só na conjugalidade, tá? Não é. Vou deixar isso, mas isso seria uma outra live. Não é Ah, mas só tem muito. na conjugalidade. Existem relações de trabalho abusivas, né? Que tu tá sempre achando que tá devendo, né? Tu tá sempre achando que tu é o culpado,
né? E tu tá sempre com medo. O telefone toca na tua mesa, o chefe deta, alguma coisa eu fiz de errado. Tem isso, gente. A gente precisa poder reconhecer os relacionamentos abusivos, né? Eles estão velados muitas vezes, né? Uhum. Na Na própria família, muitas família. vezes, né? E, vem daí, hein? Vem daí. Isso. Deixa eu ver o que vem mais aqui. Na Como Green lidar ali. com uma barra Green de Barcelos. distinção escancarada entre os filhos. Ah, isso aí é. Aí vai para a questão da comunicação, né? As coisas precisam ser faladas, né? Ser Aquilo que tu disse, faladas. Uhum. Laura, né? A gente Não espera muito. vejo. A gente cria essa expectativa que o outro vai melhorar, que o outro vai mudar, que o outro. Mas a gente não externa, dificilmente a gente externa, assim. Tem que falar abertamente, abertamente. Eu nunca vi nada se resolver por vias mágicas, né? Nunca vi. Sempre passa pelo caminho da comunicação, gente. A comunicação é o espaço que a gente precisa exercitar, né? A Ticiane tá dizendo, ótima pergunta. Essa é braba mesmo, Brent. Puxou, hein? Essa é braba mesmo. Enfim, gente. Legal, lancei a... Ah, que legal. Show de bola, gente. Ótimo. Gostei muito, hein? Pode me convidar mais vezes. Se me convida, eu vou. Eu adorei que tu aceitou o convite. Foi bem importante para mim poder estar fazendo esse momento aqui contigo, né, para poder ancorar essa força assim que vem nesse movimento. Essa semana é uma semana difícil, né, para falar de questões do feminino na nossa sociedade, Sim. né, que estão, né, as mulheres estão tão cansadas e estão tão desgastadas já com tantos movimentos negativos e a gente está aqui ainda falando sobre isso. E foi cansativo para mim também. Eu me vi muito introspectiva, tendo que trazer esses assuntos e acessando feridas. Mas é necessário, né? Porque toda dor que é falada, ela já pode ser curada. E a gente precisa trazer para fala as coisas, né, gente? Mas eu vou fazer uma live sobre esse tema que você está falando, mas eu vou deixar uma coisa para nós aqui, mulheres, tá? Para que esse tipo de coisa reduza, para que a gente consiga reduzir esse tipo de coisa. Nós, mulheres, precisamos estudar, nos preparar, sermos nós juízas, promotoras, e para política e para arquitetura. Nós temos que nos espalhar por todos esses lugares para dar, porque esses lugares sempre foram muito masculinos. Nós precisamos nos espalhar por esses lugares e trazer esse nosso olhar feminino e esse nosso olhar de mudança. Enquanto a gente ficar... Eu também passei essa semana assim, introspectiva, o pessoal estava aqui me cobrando para eu me posicionar. Eu vou me posicionar, mas eu acho que a gente precisa não fazer as coisas assim no automático para não falar bobagem, né? Mas se eu tenho uma coisa para dizer, eu acho que é isso, assim, a gente usar essa força assim para não se deixar abater e sermos nós assim as porta-vozes assim dessas mudanças que a gente precisa. Isso. É verdade. Tem uma frase que eu uso muito, que eu pego como força para começar o meu dia, né? Eu estampei na minha caneca, né? De manhã, né? Que todas as evoluções que eu desejo começam em mim, né? Que isso passa pela autorresponsabilidade, né? Eu ser a mudança que eu quero, enfim, né, gente? Isso parece um discurso muito bonito, mas é um discurso muito necessário e a gente precisa estar entendendo e assumindo a nossa parte também, né, para a mudança. Mas a gente consegue. Buenas, Isaura. Gratidão. Ah, meu bem. Muito obrigada. Eu te falei, tu tem caminho aberto conosco. Gratidão pela tua presença, gratidão pela tua existência nas nossas vidas aí, né? Também tem uma marca importante na minha história. E é isso aí, gente. Temos, obrigada. Né? Temos. Faz parte da minha história, faz parte. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui hoje, né? Que aceitaram o convite, vieram ouvir, né? Espero que Obrigada, pessoal. Obrigada quem veio daqui do Advogada Responde. Obrigada por quem veio aí do Entre Elas. Né? Que legal, assim, essa energia de vocês. Podem me convidar mais vezes. Mandem sugestões de pauta para que a Luanda me chame mais. Eu gostei de estar aqui. Podem me chamar que eu venho. Então tá, eu vou encerrar, mas vou deixar salvo então, né? E aí deixo aqui também mais um pedido, se alguém achou que gerou valor para outra pessoa precisa ouvir as coisas que a gente falou,
faz um direct depois lá, tá bom? Então tá, Certo? gente. Muito Beijo. obrigada, viu? Beijo. Tchau, Tchau, tchau. Beijo. tchau.